Bom, enquanto o Luiz passa para a gente as permissões, eu acho que eu vou começar apresentando as professoras que vão conduzir a primeira parte da sessão. Então, a professora Flávia Rodrigues de Souza, Flávia, é professora de português como língua adicional e mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Viçosa, é licenciada em Letras Português e Literaturas de Língua Portuguesa também pela UFV e atua como primeira secretária na Associação Mineira dos Professores de Português como Língua Estrangeira, a AMPLI. Ela tem interesse em estudos sobre migração, internacionalização da educação, bilinguismo, línguas de herança e aquisição e aprendizagem de línguas. A professora Michele Naves Laladão. Oi, Michele. Olá. Ela tem graduação em fonoaudiologia pela Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo, especialização em tecnologia assistiva, comunicação alternativa em Libras e em linguística e ensino de línguas, mestrado e doutorado em neurociências e ciências do comportamento pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Atualmente, ela é professora associada do Departamento de Letras da Universidade Federal de Viçosa e diretora de programas especiais da Pró-Reitoria de Ensino da UFV. Ela atua na área de educação inclusiva e desenvolve pesquisas no campo dos estudos linguísticos, na linha de pesquisa da linguística aplicada, formação de professores em ensino e aprendizagem de línguas. Tem interesse por estudos no campo da linguística aplicada, com foco na formação de professores e nos processos de ensino e aprendizagem da Libras e da língua portuguesa como segunda língua para surdos. Então, Luiz, você pode me passar o co-host também? Acho que ele não está. Eu já passei. Eu não tenho esses poderes ainda, mas contanto que todo mundo que tenha... Todo mundo tem. Eu não tenho. Eu vou moderar. Você pode passar para mim? Então, por favor, agora sim, agora eu tenho plenos poderes. Então, Flávia ou Michele, por favor, vocês, quem quiser compartilhar, acho que vocês já podem. Ok. 20 minutos. Vou iniciar aqui o compartilhamento, todos estão vendo? Sim. Inicialmente, eu gostaria de corrigir, né? Eu não sou mais a primeira secretária da Ampli, agora passamos outra gestão e é a professora Silvana Mamani, da UFMG. Iniciando essa apresentação, gostaria imensamente de agradecer ao OTP pela organização desse evento maravilhoso, pela oportunidade de conhecer os trabalhos, os projetos dos nossos colegas em todas as partes do mundo, e agradecer também por essa oportunidade maravilhosa de apresentarmos um pouquinho desse trabalho. Vamos falar sobre a competência intercultural do professor de português para crianças falantes de línguas distantes. Esse trabalho tem sido feito em parceria com a professora Michele, que está aí conosco, e pode ser que ela não consiga falar, porque ela está numa condição especial que não tem permitido que ela acompanhe bem o evento. Mas, claro, Michele, quando você puder, pode colaborar, e eu vou tentar fazer o melhor. Nessa nossa apresentação, iniciaremos com os objetivos, as características dessa investigação, focaremos na narrativa de uma professora brasileira de PLA, que fala sobre a sua trajetória de formação, como professora, algumas contribuições e as referências. Então, os nossos objetivos nesse trabalho foram refletir sobre aspectos da formação de professores para o ensino-aprendizagem de línguas a crianças de línguas culturas distantes. Procuramos discutir e buscar contribuições para uma formação intercultural de professores que atuarão no contexto de ensino de línguas a crianças. Neste trabalho, nós discutimos a trajetória dessa professora brasileira de português como língua adicional,
considerando estudos sobre aquisição, aprendizagem e manutenção de línguas. E, claro, nós consideramos aspectos relevantes na sua formação intercultural, com base na sua narrativa escrita, obtida esse ano, em 2021. Consideramos também estudos sobre acolhimento e educação de crianças em situação de refúgio, e aqui nós damos destaque a um trabalho que nos inspirou muitíssimo, que foi realizado pela Vitsu Papadopoulou e Gana. Tivemos acesso a esse trabalho por meio da professora Luciane, da UFMG. E também consideramos projetos de estudos em língua de herança, que, numa perspectiva intercultural, descreve experiências de pais, professores engajados no ensino-aprendizagem de línguas pela imersão nesse universo infantil. E, claro, não podemos deixar de lado os trabalhos da Chulata, que estão reunidos no seu livro, organizado por ela, pela professora Ana Souza. E nessa trajetória, nessa narrativa dessa professora, nós notamos 5 momentos muito importantes da sua formação. Primeiro, ela passa por um período de negação em ser professora, depois ela passa por uma imersão na comunidade internacional, e durante essa imersão nessa comunidade internacional, ela acaba sendo motivada a buscar por uma formação específica em PLA, e desenvolver experiências de ensino-aprendizagem durante essa formação. A partir dessas experiências, ela traz reflexões sobre a formação para o contexto infantil. Então, nesses momentos significativos, começamos por um momento de negação. Por que ela se negou tanto tempo se esquivou da sala de aula, mesmo tendo uma formação? Tinha formação, ela tinha uma formação secundária em magistério, depois uma formação superior em letras, e falante de português. Basicamente, na sua narrativa, fica bem explícito que seria influência de outros professores com suas histórias negativas, e isso gerava uma certa insegurança. Mas durante esse engajamento e convivência com a comunidade internacional, ela acaba desenvolvendo uma competência intercultural. E aqui nós trazemos alguns excertos de sua narrativa, que demonstram esses momentos. Em uma semana imersa nesse grupo, eu já conseguia perceber que aquela convivência expandia meus conhecimentos, flexibilizando minhas convicções, quebrando estereótipos, modificando meu imaginário sócio-afetivo e cultural. Senti uma transformação não apenas no meu repertório linguístico, como também cultural. E, durante essa experiência, ela se percebe ensinando português na convivência diária. Então, ela mostra que, em todas aquelas tarefas diárias, usar o banheiro, preparar um churrasco, um pão de alho, solicitar serviço por telefone, em tudo isso ela pensava exatamente como alcançar o entendimento daquelas pessoas ali. E ela percebe que muitas daquelas tarefas eram realmente impensáveis em suas culturas. Ao mesmo tempo, passei a perceber e a respeitar elementos, práticas e aspectos culturais nunca pensados por mim e pelas pessoas da minha classe sociocultural. Aqui eu não estou conseguindo ver o lado todo do slide, mas eu vou tentar. Então, durante essa experiência, também surge a motivação para uma formação em ensino-aprendizagem de PLA, porque, e ela diz que por meio dessa comunidade, por meio deles, conheci alguns livros de português para estrangeiros e comecei a refletir sobre o ensino de língua portuguesa na educação básica. Muitas inquietações surgiram a partir daqueles materiais e das reflexões trazidas por aqueles aprendizes de português. Ela fala sobre como a percepção sobre ela, o país, a cultura, ganhavam outra amplitude a partir do outro, que antes era desconhecido, estranho. E, então, ela diz-nos,
a essa altura, soube da linha de estudos em português língua adicional. Decidi, então, reingressar à universidade, conhecer a área e ter acesso aos estudos, às discussões. Cursei disciplinas, ministrei dezenas de cursos de português para estudantes internacionais e lidei com muitos desafios que cada contexto me trazia. Durante essa formação, surge a oportunidade de trabalho com crianças de línguas, culturas distantes. E durante esse trabalho, ela sofre um pouco de frustração e percebe que aquela experiência prévia em PLA e toda aquela bagagem intercultural eram insuficientes para alcançar autonomia e engajamento dos aprendentes. Então, ela diz que, apesar dessa experiência prévia, estar ali com um grupo em faixas etárias diferentes e que não falavam nenhuma das línguas que eu pudesse compreender, deixava em mim uma sensação de impotência. Naquele curso, ela descreve que as crianças estavam em processo de adaptação escolar, eram crianças entre 3 a 9 anos, e estava embutido naquela missão ensinar português num curso de curta duração, de férias, para que os professores, a comunidade escolar em geral, pudesse comunicar com as crianças e com seus familiares, que até então estava ocorrendo uma barreira linguística ali que impedia essa adaptação à rotina escolar no Brasil. E fala um pouco sobre o planejamento, que incluía músicas infantis, lendas, histórias, jogos, produção de bonecos com farinha de trigo, modelagem com massinha. Havia atividade para também praticar um pouquinho de escrita e leitura, pois havia essa cobrança. Nos momentos de escrever e ler, uma colega ficava com as crianças menorzinhas, colorindo, praticando os números, fazendo colagem. E durante essa experiência, ela nos mostra também que as crianças não estavam interessadas nas atividades daquele planejamento. Aparentavam cansaço, nervosismo, ficavam tristes ao verem papel escrito e lápis. Divertiam-se muito pouco com a música, não ficavam à vontade para dançar ou brincar com a coreografia. Era nítida a ansiedade, também minha, por não compreenderem instruções e não conseguirem sequer verbalizar aqueles sentimentos. Então, essa narrativa dela faz com que a gente perceba também essa frustração, não só das crianças, como dela também, um sentimento de que o que estava sendo feito não estava sendo significativo para aquelas crianças. Em contrapartida, percebíamos que todos se entendiam na hora do lanche, ou quando aceitávamos fazer uma atividade que não estava planejada, participando das brincadeiras que eles queriam nos ensinar. Era difícil ainda driblar o desejo deles de escapar pelas janelas, trepar nas árvores convidativas que estavam logo ali diante dos seus olhos. Aqui ficou um pouco a queixa de que o ambiente não era, no seu modo de ver, adequado para o trabalho com crianças. Eram salas brancas, como ela diz, preparadas para o ensino para adultos, e logo lá fora, árvores, o sol, e tudo isso era um espaço convidativo para aquelas crianças. Ao mesmo tempo, ela também conta que, a partir do momento que abandonou um pouco o planejamento e aceitou ser guiado pelas crianças, elas manifestavam muito mais interesse e menos ansiedade em falar. Então, por exemplo, quando ela permitiu usar o computador, as crianças acessavam o Google Maps, mostravam suas casas, as suas escolas, o parque de diversões onde brincavam, a casa dos amigos no seu país, e isso sem sofrimento. No momento de abertura, passaram a trazer o lanche, a contar como faziam esse lanche em casa, como que adaptavam os ingredientes
ao que estava disponível no Brasil, então passaram a ser atividades mais significativas para aquelas crianças. Depois dessa experiência, a professora passa ao outro ponto significativo da sua trajetória, que é a participação em um grupo com um projeto com famílias migrantes. Nesse projeto participam também os pais, claro, né, as famílias com as crianças, e ela acompanha uma criança brasileira, ainda em processo de aquisição da linguagem, e essa criança se desenvolve em meio a essas famílias, em contato com essas outras crianças falantes de várias outras línguas. E ela mostra como que essa observação ampliou a sua percepção sobre aspectos desejáveis para um professor de línguas que vá atuar em contexto infantil de plurilinguismo. Nesses encontros, ela diz que são encontros semanais, em que eles faziam ao ar livre, ou em casa, ou piqueniques, e ali trocavam elementos da sua cultura. Era um projeto para as famílias e que as famílias desenvolviam. Então, nesses encontros, a língua de interface era o português, mas ali naquelas interações, o que se ouvia era um verdadeiro burburinho em várias línguas. As crianças não percebiam quando estavam falando uma língua ou outra. Mesmo aquelas que não falavam, de um ano e meio, compreendiam e participavam das brincadeiras normalmente, sem nervosismo ou qualquer expressão de ansiedade, como se percebe em aulas de aprendentes de língua estrangeira. E enquanto aquela criança brasileira ia se desenvolvendo, foi possível perceber como estavam presentes elementos dos outros. Embora ela não frequentasse uma escola de idiomas, nem tivesse vivido em outro país, o seu vocabulário foi se formando com palavras e expressões completas em espanhol, em inglês, francês, e algumas vezes por palavras que eu não podia reconhecer, que eu não sabia se eram de outra língua ou daquela parte normal de criar, de inventar palavrinhas novas. Então, desculpa, eu estou um pouco nervosa. Professora, desculpa interromper. Você tem mais 5 minutos. Obrigada. Pode ficar tranquila, tá? Tudo ótimo. Então, as nossas contribuições, né? Aqui nós usamos o termo língua cultura da professora Edilise, que a professora Edilise Mendes defende, né? E compreendemos como que a perspectiva intercultural, o ensino intercultural, pode ser muito melhor no ensino de línguas, a partir do momento em que, em vez de o foco ser apenas a língua, mas aprender a língua por meio da cultura se torna muito mais significativo e pode alcançar experiências muito mais produtivas de aprendizagem. E nesse contexto de ensino infantil, percebemos que ele requer práticas, espaços diferentes daqueles que são aceitos por adultos. Também percebemos também a necessidade de alfabetização na língua falada pelos pais, já que essa participação da família no processo de aprendizagem seria facilitada se a família pudesse compreender e haver essa troca. E também a manutenção do sentimento de pertença da criança em relação à comunidade de origem, a partir do momento que ela mantém esse vínculo com a sua família, com a cultura do seu país, ou seja, a sua comunidade de origem. Essa participação colaborativa da família nos projetos também é demasiado importante, porque nós, como professores, não temos acesso a todas as culturas, a todos os elementos, mas a partir do momento que há a participação dessas famílias, eles próprios trazem essas experiências, esses elementos, eles nos mostram o que é significativo e também
pela convivência diária com as crianças, tem maior percepção das suas fases de aquisição, desenvolvimento da linguagem, por acompanharem mais de perto. Nós sabemos que essas fases não são estáticas e que cada sujeito desenvolve em determinado momento. Então, os pais estão acompanhando, eles têm noções melhores para saber em que fase aquela criança está, o que é, como ela interage melhor e com quem ela interage melhor. Na formação teórica e prática de professores para a educação infantil nesses contextos, nós sabemos que, especialmente nas universidades localizadas no interior, às vezes é difícil o acesso a essas comunidades multiculturais plurilingües, que elas estão mais localizadas nas metrópoles, etc. Mas podemos colocar os nossos professores em formação em contato com os projetos que estão sendo desenvolvidos por nossos colegas afora. Então, o compartilhamento desses projetos, ou simplesmente a parceria, o apoio de profissionais da educação, da pedagogia, a participação desses professores em formação em contextos de ensino infantil pode ampliar essa percepção e motivar nossos professores a compreenderem melhor esse universo infantil e desenvolverem melhor essa autonomia, esse empenho em conhecer o mundo da criança e aceitar participar dele. Aqui estão as nossas referências, damos ênfase aqui a esse último trabalho, da Vitsu Papadoulou-Igana. Depois vou compartilhar com vocês por um chat o link para acesso direto, porque ele nos traz sequências de trabalhos muito lindos realizados em campos de refugiados, com crianças, às vezes, desacompanhadas, e realmente muito legal. Muito obrigada a todos. Desculpa o nervosismo. Nervosismo? Ninguém percebeu. Porque na outra sessão o PowerPoint não funcionou. Da nossa colega. Como eu saio daqui? É só parar de compartilhar aqui, onde tem compartilhar a tela. Obrigada. Muito obrigada, professora Flávia, e também a professora Michele, que está com a bebezinha, e a gente sabe o quanto é complicado conseguir gerenciar essas duas coisas. Saiu? Não, ainda não. Eu já tentei sair aqui, já. Ainda não saiu, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu consigo parar a sua licença, perdão, aqui. Por favor. Pronto. Obrigada. Muitíssimo obrigada. A gente volta a conversar com a professora Flávia e com a professora Michele ao final. Então, guardem as perguntas, vão compartilhando aqui no chat para a gente bater esse papo. Agora eu quero convidar a professora Raquel Mamia Hernandes para a nossa conversa. Oi, Raquel. Oi, olá. Então, a Raquel é nossa amiga, companheira aqui na UTP. Ela é professora de português como língua estrangeira na Universidade do Havaí, em Manoa. Ela é mestre em linguística aplicada e doutora em design instrucional e tecnologias educacionais pela Universidade do Havaí, em Manoa também. Seus interesses profissionais, talvez também pessoais, né? Inclui a aquisição do português como língua adicional, interações mediadas pela tecnologia, ambientes de aprendizagem multimídia e o design instrucional. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. A tela está compartilhada, boa apresentação. Obrigada, Lia, e é sempre um prazer estar aqui com vocês no EMEP, virtualmente, ou seja, presencial. Sempre fico feliz de estar aqui, poder participar. E eu quero pedir desculpas por não ter assistido mais apresentações. É que estou aqui na Universidade do Havaí, trabalhando com uma oficina de aprendizagem baseada em projetos. Então, estou aqui todos os dias ajudando a ensinar professores das
dos programas de flagship de português, árabe, chinês, coreano, né, de todos os Estados Unidos. E estamos aqui essa semana inteira, até também dia de sábado, fazendo essas oficinas. Então, eu queria pedir desculpas por não ter participado mais ativamente nas outras sessões, mas, enfim, estou super animada e feliz de estar aqui com vocês dia de hoje. Então, minha apresentação hoje vai ser diálogos interculturais em ambiente virtual. Ai, perdão. Agora, eu sou, como a Lia mencionou, Raquel Mami Hernandes, sou professora de português e espanhol na Universidade do Havaí, em Manoa, e meu contato ali para vocês, se vocês quiserem entrar em contato comigo, sintam-se à vontade. Bem, vendo o que eu vou falar hoje, vamos ver um pouco a base teórica, né, o contexto, as perguntas de pesquisa, a metodologia, resultados, umas considerações finais e também as limitações. Bem, eu queria começar com, né, a definição que eu usei nessa pesquisa para a competência intercultural, porque, obviamente, é um conceito muito amplo, tem várias definições. Eu optei para usar a definição da Deardorff, né, vendo a competência intercultural, referindo às habilidades, atitudes e comportamentos necessários para melhorar as interações através da diferença, seja ela dentro de uma sociedade ou fora, né? E eu acho que isso é algo que a gente quer, né, cultivar nos nossos alunos de português como língua adicional. Bem, vendo um pouco aqui o modelo da Deardorff, umas coisas que eu queria destacar são as atitudes-chave para o desenvolvimento de competência intercultural, principalmente o respeito, a abertura e também o ser curioso. E também, né, é importante destacar que todos nós vemos o mundo através das nossas próprias lentes culturais, né? Culturalmente condicionadas, perdão, é a frase que a Deardorff usa, e que realmente precisamos começar com a autoconsciência cultural, e nós, professores, podemos ajudar os nossos alunos a cultivar as habilidades que vão contribuir, né, a isto que são ouvir, observar, analisar e relacionar. E, bom, é importante também observar aqui os resultados internos e externos. Na minha pesquisa, eu só cheguei a observar os resultados internos, mas são muito importantes no desenvolvimento da empatia. Eu não tive a oportunidade de realmente, com certeza, observar os resultados externos, mas depois eu vou falar um pouco disso. E outra coisa importante de compreender ou de entender sobre este modelo é que é um processo contínuo. Então, não é que você chega a um resultado e já acabou. Você tem competência intercultural. É um processo, né, contínuo. Ok. Uma outra coisa importante que eu queria falar ou destacar para essa apresentação são os diferentes tipos de intercâmbios virtuais, né? Esse modelo não é modelo, é tipo uma classificação, né, dos termos que a gente tem para os intercâmbios virtuais. Muitos de vocês talvez já conhecem bem a telecolaboração e teletandem, que são muito populares, né, na área de PLA. O que eu vou falar hoje é sobre
o que o Dow chama Online Intercultural Exchange, ou intercâmbio virtual, intercultural, que eu estou chamando, né? Que é um pouco diferente. Bem, o contexto é uma universidade estadual no Pacífico, um grupo de 18 alunos universitários em uma aula online de português como língua adicional nível iniciante. E bem, quando chegou a pandemia, eu fiz um redesenho total do curso, eu adotei o livro Bate-Papo, que é um livro REIA, também acabei com as provas e eu fiz mais projetos e assessments baseados no performance dos alunos, e também eu adotei esses intercâmbios virtuais. Bem, eu queria começar falando um pouco sobre os intercâmbios. Esses intercâmbios foram organizados com o Instituto Clara Ramos, que é um instituto de intercâmbio na cidade de Salvador, na Bahia. Eu já tinha feito vários programas de intercâmbio com o Instituto Clara Ramos, o ICR, na Bahia. Eu levei uns 3 grupos de alunos lá para fazer intercâmbios presenciais, né, antes da pandemia. Então, quando chegou a pandemia, eu estava falando com a Clara e a gente estava tentando pensar em maneiras de ajudar o Instituto e os profissionais e professores que trabalham com o Instituto, e também pensar em algo para fazer as aulas online um pouco mais dinâmicas, engajadoras, relevantes para os alunos. Então, houve 10 sessões de intercâmbio virtual com 5 professores, artistas e praticantes culturais do Brasil. Cada sessão foi feita em 2 partes. A primeira parte foi uma apresentação um pouco mais tradicional, formal, em que o professor ou artista falou sobre um tema específico, né? E a segunda sessão, um pouco mais expositiva, interativa, no qual os estudantes tiveram a oportunidade de interagir, de fazer perguntas, trocar experiências com os... Eu disse palestrantes, não são exatamente palestrantes convidados. Os primeiros 3 intercâmbios foram feitos em inglês, porque, como eu mencionei, foi uma aula de iniciantes, então, para realmente captar e entender o conteúdo da cultura e tal, eu queria fazer as primeiras 3 em inglês, e as últimas 2 sessões foram feitas em português, totalmente em português, com uma pequena sessão de apresentação e perguntas e respostas, e a segunda aula foram aulas assim mais ativas, porque as últimas 2 aulas foram a capoeira e a dança. Então, realmente a gente gingou, dançou e tudo demais. Como eu mencionei, a primeira aula foi da história afro-brasileira, apresentada pelo professor Xavier Vatan, da Universidade Federal da Bahia, do Recôncavo da Bahia. A segunda sessão foi sobre as religiões afro-brasileiras e brasileiras em geral, com o professor Willy Santos, do Kwara State University, na Nigéria, mas ele é brasileiro. A terceira sessão foi feita com o artista de rua Éder Muniz, e a quarta sessão foi feita com um mestre de capoeira chamado Mestre Sapoti, e a última sessão foi feita com um coreógrafo, Antônio Cozido, e foi sobre a dança. Bem, aqui a gente vê
a sessão, no meio a gente pode ver o artista de rua, Éder Muniz, com os meus alunos, só para vocês terem mais ou menos uma ideia das sessões. Bem, as perguntas de pesquisa foram: quais são as experiências dos alunos quanto ao intercâmbio virtual e como essas interações virtuais impactaram sua competência intercultural. E bem, para a metodologia, eu utilizei o estudo de caso, analisando várias fontes. As fontes que utilizei foram os blogs refletivos dos alunos, dos estudantes. Eu utilizei um esquema de codificação e uma estratégia de codificação, recodificação para analisar o conteúdo dos blogs. Também usei dados da avaliação final do curso. Eu incluí um item perguntando sobre as palestras. E também eu observei os vídeos, eu gravei todas as sessões, porque a gente fez no Zoom, então eu fui observando, né, os vídeos e anotando minhas observações. Bem, quanto às experiências, na maior parte os alunos relataram ter umas experiências bastante positivas quanto aos intercâmbios, né? E a gente pode ver nessa nuvem que foi feito dos textos refletivos deles, não todos os textos, mas as partes no que eles estavam falando dos sentimentos, da afetividade, de como refletindo na experiência das aulas. E a gente pode ver as palavras destacadas aí que na Help, que ajudou eles a entender Brasil, a história, compreender, né, a cultura, acharam interessante, eu achei também legal, alguns falaram gratidão e coisas assim. Então, no geral, foi uma experiência bastante positiva para eles. Agora, falando mais da análise, né, eu só consegui observar os resultados internos, como eu mencionei, dos aprendentes. E dentro desses resultados internos identificados, havia 3 categorias principais: a conscientização, as comparações culturais e a língua, né? E eu peço desculpas se vocês não falam inglês, aqui eu só coloquei as citações dos alunos diretamente, né, em inglês, mas basicamente o aluno aqui está falando que não tinha noção da opressão dentro da sociedade brasileira e aprender que muitas das tradições brasileiras vêm de raiz africana foi interessante, e também ficou chocado, né, da violência que muitas comunidades afro-brasileiras se enfrentam diariamente, e ficou horrorizado, e ele achou irônico e hipocrítico. E eu acho super interessante a última frase dele, no que ele fala que, né, fazendo isso, estão negando o potencial humano, o talento e a diversidade de ideias que poderia transformar a sociedade no que ela deveria ser. Então, eu acho super profundo esta reflexão, e a gente vê aí a conscientização do aluno de despertar esse conhecimento de algo que ele não conhecia antes, e também, né, as conexões que ele faz. Não é a única exemplo de conscientização, mas eu achei um exemplo bastante importante. Perdão. Desculpa interromper, Raquel. Você perdão. tem 5 minutos. Com as comparações interculturais, aqui a gente tem uma reflexão de uma aluna, e eu achei super interessante, porque muitas vezes na interculturalidade a gente fala das diferenças,
mas também eu achei super legal, né, como ela fez a conexão das culturas indígenas do Brasil com nossas culturas indígenas havaianas aqui, e não só na conexão que a gente tem com a natureza aqui para a cultura havaiana. Para nós é super importante o conceito de Malama Aina, de cuidar da terra, e também, né, ela viu isso nos povos originários do Brasil, e também, né, essa conexão que a gente tem aqui no Havaí e também com os povos indígenas no Brasil, com a colonização, né, e a influência das culturas ocidentais, né? Então, eu achei super interessante essa reflexão da aluna. A outra coisa o outro tema que surgiu foi a língua, né? Eu achei interessante, são 2 alunos diferentes aqui falando, falando sobre, né, como era intimidador fazer uma aula com os professores totalmente em português, mas que aos poucos, né, ele entendeu mais ou menos, e foi assim. Eu achei interessante essa reflexão no processo de ele entender aos poucos, né? E também a última que a gente vê aqui está falando sobre a responsabilidade de nós, como aprendizes de língua, entender a cultura e história de um lugar para poder comunicar na língua e preencher as lacunas culturais que existem entre as culturas. Bem, as considerações finais. No geral, os intercâmbios virtuais provaram ser oportunidades valiosas de aprendizagem para os aprendentes nessa pesquisa. Na maior parte, eles relataram ter experiências bastante positivas. A troca de experiências ajudou os aprendentes a desenvolverem atitudes que facilitam a competência intercultural, incluindo o respeito, abertura, curiosidade e empatia. Limitações da pesquisa, bem, tem limitações em termos de generalização, tem a possibilidade de um efeito Hawthorne, de eles saber que eu estou lendo esses blogs e falar o que eles acham que eu quero ouvir, né? É uma possibilidade, mas realmente eu achei que eles foram sinceros comigo nos blogs, e também na avaliação final, no questionário, foi totalmente anônimo. Então, eles poderiam ter falado qualquer coisa. E, bem, limitações em termos de dados. Eu só gravei as sessões com os professores do Brasil, então poderia ser que havia resultados externos que eu não observei, porque eu não gravei essas aulas, e havia, né, interações, eu vi eles se comunicando bem, mas eu não pude atribuir essa comunicação diretamente às palestras. Foi por isso que eu não fiz essa conclusão, mas, enfim, as referências, e obrigada, desculpa, espero que tenha feito sentido, que foi muito rápido. Fez muito sentido, e tempo perfeito. Na verdade, você ainda tem 1 minuto. Mas muito obrigada, Raquel, pela apresentação riquíssima. E eu queria só aproveitar esse 1 minuto da Raquel para compartilhar uma coisa com vocês. No webinário pré-EMEP, nós fizemos um mapeamento de instituições nos Estados Unidos e no Brasil interessadas em fazer um networking mesmo para a gente ter mais teletandem no país. Então, aqui está o formulário, se vocês quiserem completar. E, por favor, compartilhem com pares no Brasil, aqui, em outros países, para a gente tentar encontrar mais instituições interessadas no intercâmbio virtual. Dá para seguir o modelo da Raquel. Bom,
Então, muito, muito obrigada outra vez, Raquel, um prazer, E excelente abraços a apresentação. todos no chat. Eu sou péssima de ler o chat e falar no mesmo tempo, mas eu vejo um monte de abraços e mando abraços a todos vocês também. Muitos abraços aí retribuídos. E a gente vai para a nossa última apresentação dessa sessão. E enquanto a professora Michele Saraiva compartilha a tela, eu vou apresentá-la. Ela foi rápida, já está no ponto. Então, a professora Michele Saraiva Carilo é coordenadora do Programa de Língua Portuguesa e Leitora. Seus interesses envolvem a linguística aplicada, o português como língua de herança, adicional, língua estrangeira, o exame CELP-BRAS, a avaliação linguística, a pedagogia crítica intercultural, os estudos culturais brasileiros, o desenvolvimento curricular e também políticas linguísticas relacionadas à formação de professores. A doutora Carilo tem publicado, na verdade, muitos artigos científicos sobre o exame CELP-BRAS, a avaliação do ensino de línguas e estratégias para desenvolvimento de currículo, incluindo alternativas teóricas e pedagógicas para a formação de professores de português como língua estrangeira em diversos contextos. Além disso, ela participa de eventos que discutem o ensino de português como língua estrangeira, especificamente tratando de uma atualização teórica muito necessária no campo. O muito necessário fui eu que adicionei, porque é muito necessária mesmo. E antes de se juntar à equipe da Ohio State University em 2019, ela ajudou a desenvolver uma especialização em português e língua estrangeira para a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e ela trabalhou como professora substituta na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde também atuou como assistente de pesquisa por mais de 4 anos, e nessa mesma universidade ela recebeu muitas bolsas de estudo relacionadas à pesquisa no campo de português como língua estrangeira. Seja muito bem-vinda, professora Michele. É um prazer ter você aqui. Boa apresentação. Muito obrigada. Boa tarde a todos, ou bom dia, boa noite. Né? A gente nunca sabe onde estamos, mas aqui em Ohio, então, é boa tarde por enquanto. Eu fiquei muito feliz em poder trazer essa apresentação aqui hoje e eu vou explicar rapidinho por quê. Acredito que quando nós temos esse papel de professores e de pesquisadores, e nós conseguimos ter o privilégio de não separá-los, né, sendo tanto porque obtemos algum tipo de recurso financeiro ou recurso no sentido de horas destinadas à pesquisa, nós temos essas oportunidades de compartilhar, aprender com demais colegas, né, por mais que seja num sábado, e muita gente sabe aqui que sábado muitas vezes é o único dia que a gente tem para fazer esse tipo de trabalho. Né? Aqui na Ohio State, por exemplo, nós tentamos fazer isso com bastante frequência, mas, infelizmente, a área do português sou eu comigo mesma, e com os nossos DTAs, né, que são os pós-graduandos, que são os meus orientandos nesse sentido. Então, é sempre um privilégio a gente poder fazer esse tipo de compartilhamento de pesquisa, de compartilhamento de práticas. No entanto, essa apresentação de hoje, ela é um pouco self-indulging, assim, ela é um pouco mais porque quando eu terminei o meu doutorado, houve um desafio assim, olha, ótimo, você faz essa proposta no seu doutorado, como é que você colocaria em prática? Geralmente, quando a gente termina um doutorado, a gente, obviamente, faz uma tese, escreve uma tese sobre um determinado assunto e tenta ver quem é que vai colocar aquilo em prática. Eu confesso que no momento que eu terminei meu doutorado, não acreditei que eu fosse ser a pessoa que teria que colocar isso em prática. Foi o famoso tiro no pé, né? Eu compliquei a minha própria vida. Mas tem sido um processo de bastante aprendizado, como eu já falei, e também de muito trabalho. Então, hoje eu vou trazer aqui o início dessa oportunidade de colocar em prática aquilo que há 2 anos, né, eu propus durante a defesa, né, o estágio final dos meus estudos de doutorado. E isso ainda fui super sortuda, porque a professora Raquel fez basicamente uma introdução teórica daquilo que eu vou falar aqui, então eu vou poder
pular várias etapas e concluir com a parte mais prática, que eu acho que sempre é mais interessante também para nós que somos professores na área. Eu peço desculpas pela minha apresentação aqui estar em inglês, mas eu vou conseguir mais ou menos administrar aqui em português as partes mais necessárias. Ela está em inglês porque, obviamente, eu sou a coordenadora desse projeto de pesquisa, mas outras pessoas que falam somente inglês ou somente espanhol estão colaborando comigo, né? Infelizmente não puderam estar aqui hoje, mas por isso é que essa apresentação está em inglês. Então, a principal, vamos ver os principais goals, né, os principais objetivos para essa fala. A gente vai, então, apresentar o que são essas pedagogias de hoje em dia, né, as mais atuais, e quais são essas propostas teóricas e pedagógicas que eu trouxe na minha tese de doutorado, né, que, como eu havia dito antes, era uma proposta de atualização teórica e pedagógica para a nossa área de estudo. Também vamos ver como que essas perspectivas teóricas podem ser traduzidas para a prática. E isso vai ser feito de forma bastante prática. A gente vai ver alguns exemplos que eu consegui trazer aqui sobre como ajustes podem ser feitos em contextos de conteúdos baseados em gramática, vocabulário, tarefas orais e também tarefas escritas. E, por último, a gente vai falar um pouco, então, sobre tarefas especificamente voltadas à interculturalidade, ao desenvolvimento intercultural e crítico. Tá? Uma das coisas que a professora Raquel já trouxe para nós, que é aquela definição de interculturalidade, dentro da área de linguística aplicada, essa definição, ela se vale, ela nos serve, né? E também nós acrescentamos o fato de que se perde ou se tenta desagrupar, né? Descombinar a ideia de que língua, nação e cultura devem estar sempre juntos, né? Ou seja, como eu coloquei aqui, não focar no nós versus eles, né? E, infelizmente, a gente vê muito disso em materiais e principalmente também em elementos provocadores de exames de proficiência. Então, para a gente ter uma ideia de como é que foram os métodos e abordagens e pedagogias que vêm servindo como base para os estudos e também para o aprendizado de língua portuguesa, eu fiz aqui um pequeno mapa, e esse mapa ele é uma pequena estrada, e essa estrada está mais ou menos dividida em décadas. Por que isso? Porque como nós que somos brasileiros, principalmente, conseguimos visualizar isso com a nossa experiência escolar, né? Quando nós estávamos na escola no Brasil, eu estava na escola dentro dessa década, algumas pessoas já estavam mais para cá, outras mais para lá, mas a gente consegue ver dentro das políticas linguísticas e políticas de ensino de línguas no Brasil, muito daquilo que era considerado método, abordagem e pedagogias para o ensino de língua era emprestado, né, de outras línguas. Não tinha assim, um interesse muito grande, principalmente antes da década de 90, de apresentar a língua portuguesa como língua estrangeira de uma forma um pouco mais protagonista dentro do cenário mundial. Então, a gente tem essa documentação de que nos anos 60, a gente chama de a fase de tradução e de gramática, né? Dentro do aprendizado de língua e o ensino de língua no Brasil. Lembrando que na década de 60 foi quando surgiu o PEC-G, que é esse acordo entre o governo brasileiro e instituições ou países, né, considerados em desenvolvimento. Então, naquela década, quando o PEC-G surgiu, dedicou-se um pouco, principalmente dentro das instituições de ensino superior, o aprendizado de língua portuguesa como língua estrangeira. E essa era a única metodologia aplicada para isso. Na década de 70, passou-se um pouco para a fase direta, né, que é uma fase em que é um tipo de metodologia em que se diz que há bastante repetição, não há uma explicitação gramatical, mas, basicamente, se desenvolve língua a partir de perguntas e respostas.
Na década de 80, e aqui eu posso falar da minha experiência como aprendiz de língua estrangeira no Brasil, a fase audiolingual era uma realidade, né? Tanto para as línguas estrangeiras ensinadas nas escolas de ensino médio, nas escolas de ensino fundamental, quanto nas instituições de ensino superior, principalmente também no aprendizado e ensino de português como língua estrangeira naquela época, né? Então, quem tem mais ou menos a minha idade, um pouquinho mais, lembra que a gente ficava com os fones de ouvido, escutando as fitas, né? E repetindo, que a gente sabe que era assim mais ou menos que funcionava. Já na década de 90, com o avanço da fase comunicativa, dentro principalmente da língua inglesa como língua estrangeira, o Brasil, então, resolveu criar uma comissão para desenvolver um exame de proficiência, né? Esses profissionais, ou essas profissionais, porque eram duas mulheres, né, que coordenaram essa iniciativa, vinham, a sua referência de língua estrangeira era o inglês, portanto, pegou-se emprestado muito dos métodos, muito das abordagens usadas para aquela língua, né? E nós temos aqui, então, a fase comunicativa. Depois, a fase comunicativa continua em vigor, e a gente tem aqui algo mais voltado para a proficiência, que se manteve na década de 2010, que se mantém até hoje na década de 2020, agora, com certeza, por causa da pandemia, né, no momento em que nós nos encontramos, também há uma espécie de ajuste para o ensino e aprendizagem nos espaços online. Então, para a gente retomar um pouco das principais definições, né, principalmente de linguagem, língua e competência, dentro da fase de tradução gramatical, dentro da fase direta, audiolingual e comunicativa. Então, eu trouxe aqui a língua como um sistema, a linguagem são palavras isoladas, né, que acabam se tornando frases, até a gente conseguir traduzir um texto inteiro. E a competência é medida através do conhecimento gramatical e a sua competência, né, a sua habilidade de traduzir um texto entre duas línguas, o português e a língua nativa da pessoa que está fazendo a tradução. Na fase direta, então, a gente tem a língua como um instrumento, a linguagem é utilizada para perguntas e respostas, né, e há um certo padrão de repetição, e a competência é medida a partir da reprodução. Apesar de ter essa palavra produção junto, a gente sabe que quando há uma espécie de recombinação de elementos, pode ser considerado produção, mas essa recombinação, na verdade, é uma repetição daquilo que já foi ensinado ou aprendido, né? Não há muito espaço para criatividade. Dentro do método audiolingual, nós também temos a língua como um sistema. A linguagem também é repetição, repetitiva, tem o famoso drilling, né, que é repetir os sons, repetir as partes que são conectadas para formar frases, e a pronúncia, né, uma espécie de mímica daquilo que o nativo faz, esse nativo ideal, esse nativo idealizado, é o que vai medir a nossa competência. Já nas abordagens comunicativas, então, nós temos a língua como discurso, nós temos a linguagem a partir de tarefas comunicativas, e nós temos essa competência sendo medida a partir do nosso potencial ou da nossa capacidade de interagir. A problemática, ou o critério, a definição mais problemática que nós temos com esse tipo de abordagem, que ainda está sendo usado até hoje, é a noção de autenticidade. E para isso que foi nessa madeira que eu bati bastante com o meu martelo lá na minha tese, né? O que é autenticidade, que tipo de autenticidade nós estamos falando, porque o que se fala de autenticidade, principalmente dentro das pedagogias comunicativas, são materiais autênticos, são língua autêntica e cultura autêntica. Só que essa autenticidade, ela é traduzida de uma forma bastante ligada, como a gente tinha falado antes na apresentação da professora Raquel, com a ideia de que é autêntico porque é nativo, é autêntico porque vem de alguém que vive naquela região, que fala aquela língua desde que nasceu, é autêntico porque é parte dessa cultura, e tudo parece muito homogêneo e também parece muito pontual. Enquanto a gente sabe, na verdade, que a definição de materiais autênticos, por exemplo, a partir da perspectiva comunicativa, diz, são materiais que não são publicados para fins acadêmicos ou fins pedagógicos.
Só que esses materiais que geralmente aparecem principalmente nos livros textos, nos livros didáticos e nos exames de proficiência, eles não são tão abrangentes, eles fazem parte de uma determinada porção da sociedade que fala uma determinada língua portuguesa e que participa em determinados contextos socioculturais, né? Geralmente, esses contextos são heterossexuais, brancos, homogêneos, masculinos, com corpos, mentes considerados saudáveis e hábeis, né? E, portanto, há uma grande parte da comunidade falante de língua portuguesa que não se encaixa dentro dessa definição de autenticidade. Isso é bastante problemático. Então, na minha proposta para a atualização, né, a minha proposta de atualização pedagógica e teórica, eu trago e também pego emprestado, né, as definições da pedagogia crítica, da pedagogia intercultural, e fazendo com que essas duas linhas de pesquisa e linhas didáticas se combinem para o que eu chamo de Critical Intercultural Language Education, ou educação de língua crítica e intercultural. Dentro dessa sombrinha, a gente tem a linguagem, a língua, como um sistema simbólico, né, que se adiciona, nós aqui estamos usando o tempo inteiro a definição de português como língua adicional, então essa língua se adiciona, esse sistema simbólico é adicionado a todos os outros sistemas simbólicos que já existem, né, dentro da concepção e das referências desse estudante, desse indivíduo. A linguagem, ela é utilizada para protagonismo social, para agência social, né, para a gente servir como agentes sociais. A competência, né, ela é medida a partir do momento em que a pessoa se torna um cidadão multilingüe, um cidadão multicultural e consegue fazer com que as suas referências culturais e linguísticas se tornem referências básicas, mas não únicas, para o seu processo de agenciamento. E a cultura, ela entra em combate, né, com a ideia de nacionalidade. Então, como, novamente, eu me refiro aqui ao trabalho da professora Raquel, a cultura tem uma ampla definição, não somente cultura brasileira, mas as culturas brasileiras de que regiões, as culturas brasileiras de que etnias, as culturas brasileiras de que religiões, e assim por diante. Então, essa questão para a gente é que a língua como um sistema simbólico, né, adicionado, como eu falei antes, a linguagem, participação social, emancipação, a cultura... Professora Michele, desculpa interromper, você tem mais 5 minutos. Muito obrigada. De nada. Então, a cultura deixa de ser uma referência individual, mas ela passa a ser uma referência individual e coletiva, né, de como alguém se vê no mundo e vê o mundo através dos seus próprios olhos e dos olhos de outros. E a competência, ela é medida, né, a partir de como esse indivíduo consegue utilizar essas referências, utilizar o seu repertório dentro dos diversos contextos de participação social. E a nossa grande pergunta, então, dentro desse grupo de pesquisa, é como é que nós podemos fazer com que essas perspectivas teóricas entrem dentro da prática. Eu acho que, novamente, para nós que somos professores, isso é que mais nos ajuda, né? Entender como é que eu posso trazer isso para a minha sala de aula. Alguns de nós que trabalhamos como coordenadores dos programas de língua portuguesa, temos o privilégio de, por exemplo, construir os nossos próprios materiais, elaborar os nossos próprios materiais, desenvolver os nossos próprios currículos, mas nós sabemos que essa não é a realidade de muitos professores de língua portuguesa como língua adicional. Então, nosso objetivo foi adaptar tarefas e atividades que estão em livros, textos, em livros didáticos que são amplamente utilizados dentro dos programas de língua portuguesa pelo mundo. E fazer com que nós, eventualmente, esse é o processo, esse é o estágio no qual nos encontramos agora, de criar uma espécie de framework para que outras pessoas possam fazer o mesmo, possam usar esse framework para fazer uma adaptação dos materiais que, por algum motivo, lhes é pedido, né, requerido para a utilização. Daqui eu trouxe um exemplo, que é o nosso exemplo de promover critical thinking, né, de promover o pensamento crítico.
A gente tem esse pequeno texto aqui no livro Brasil Intercultural, de 2013, e que fala que o namorado dessa moça era muito ciumento, ele pediu para que ela não usasse mais as redes sociais, ela deixou de usar as redes sociais, e depois disso o relacionamento deles melhorou muito, eles casaram, tiveram filho, né? E o texto fala isso, certo, ponto, tudo certo. As perguntas de interpretação de texto e discussão, em nenhum momento toca num assunto que, dentro do Brasil, principalmente, é bastante crítico, né? De que o feminicídio é um problema muito grave, de que o feminicídio no Brasil é um dos crimes que mais mata mulheres, né? E que o Brasil é um dos campeões em feminicídio no mundo. Esse tipo de conversa, que é extremamente difícil de ter com os nossos alunos, é uma das coisas que é uma das conversas que nós temos com os alunos para criar essa agência, esse agenciamento, né, essa participação social. Nós sabemos que nós promovemos intercâmbio, nós sabemos que muitas de nossas alunas, mulheres, acabam indo fazer intercâmbio no Brasil, e também é um pouco nossa responsabilidade tratar desses assuntos para que elas se sintam, no final da sua jornada, ou durante sua jornada no Brasil, seguras, né, de que elas saibam como é que as coisas funcionam, não somente nas partes positivas, e nas coisas que a gente sabe que eles podem encontrar no YouTube, em Wikipedia, em chats por aí, mas esse tipo de conversa que a gente pode fazer. Quando nós tivemos essa conversa, particularmente numa sala de aula, a gente pôde constatar que em outros países, havia participantes de vários países, o feminicídio também é um problema muito grave. Então, como, de novo, falamos ali, tratar das questões que temos similares entre as culturas, né, ao invés de tentar promover essa ideia de comparação não tão ligada àquilo que acontece no dia a dia, mas sempre tratar daqueles assuntos mais ligados à religião, à cultura de comida e esporte, esses demais assuntos que são um pouco mais fáceis de tratar. Não que nós não devemos tratar desses assuntos, mas realmente eles são um pouco mais tranquilos. Eu vou, então, parar aqui de compartilhar, porque meu tempo acabou, mas eu deixo à disposição o meu e-mail, para quem quiser um pouco mais de informação, ou quem quiser também colaborar com o processo de intervenção que a gente está fazendo, né? Em breve eu espero poder compartilhar com os colegas esse framework, assim que ele estiver pronto. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Michele, também, por essa fala maravilhosa. Eu estou pensando em várias coisas aqui agora sobre a formação de professores, e eu tenho algumas perguntas aqui para a gente conversar um pouquinho, usar nosso tempo sabiamente. Então eu queria voltar à fala da professora Flávia e da professora Michele, e eu queria saber um pouquinho, com a experiência dela, qual é o papel dos pais na mediação de conflitos interculturais. E acho que essa pergunta é até um pouco egocêntrica da minha parte, porque a minha filha enfrenta situações desse tipo na escola, porque ela é claramente uma menina brasileira, americana, e enfim, ela vive nessa dualidade. Então, se vocês puderem compartilhar estratégias para os pais nesses conflitos interculturais, acho que a gente adoraria ouvir mais sobre isso. Lia, e todos que estão presentes, né? Nesse projeto com famílias, né, que essa professora trabalhou, nós acompanhamos de perto também, né, e tivemos acesso aos relatos de alguns pais que vivem isso nas escolas e tal, e realmente isso é como que ocorre com todo mundo, em algum momento, alguns com mais intensidade, outros menos, mas aqueles que foram mais afetados, eles relatam que o trabalho em casa, a conversa com as crianças e a demonstração de que não é vergonhoso falar de onde vem, o que faz, o que come, essa afirmação de onde vem foi muito benéfica nessa construção identitária, e em determinado momento a criança não sofria nada com isso. Então, quando falava, você fala muito diferente, você veste muito diferente, ela, porque eu sou colombo brasileira, ou eu sou... e sempre tinha uma resposta para isso. E outros já diziam que os filhos abraçavam essas
crianças que perguntavam muito, que sempre exigindo respostas para aquelas diferenças, eles acabavam levando para casa como amigos e mostrando esse novo mundo. Por essas interferências, alguns até conseguiam que as escolas desenvolvessem projetos para, com eles próprios, os pais, desenvolvessem os projetos na escola para apresentar os seus países, a sua cultura, escrever histórias, criar músicas, teatro com as outras crianças. Parece ser uma troca que gera resultado. Talvez alguém mais queira colaborar. Eu adoro as ideias, me parecem excelentes. E uma coisa que funcionou na escolinha da minha filha, a gente pegou o livro favorito dela e fez uma transcrição fonética em português, e a professora tentava ler algumas palavras para eles, e, enfim, acho que funciona bastante bem. Muito obrigada, professora Flávia, e a professora Michele está com o bebezinho, a bebezinha, né? Tenho aqui também uma pergunta para a Raquel, eu tenho uma e tem outra no chat, e a minha é, observando essa transição que você fez dos cursos anteriormente, não sei que material você usava, né? Mas você começou a usar os recursos educacionais abertos e a colaboração virtual, você vê um progresso maior com seus alunos com relação ao que era e a proficiência que eles alcançaram nesse último ano? Sim, antes eu usava o ponto de encontro, como muitos dos professores aqui dentro dos Estados Unidos, mas é difícil medir exatamente, porque eu não tenho dados, assim, eu não fiz uma prova de proficiência, nem nada assim, mas eu percebi, então é difícil de falar, né, sobre o crescimento linguístico. Claro que eles foram de uma base para poder, no final do semestre, se comunicar bem, né? Foram do zero, basicamente, a um nível, né, ainda novice, ainda básico, mas com mais confiança de poder se interagir, sentir confortável falando e interagindo com falantes nativos. Mas o que eu estou percebendo, né, da mudança do redesenho do curso é mais engajamento por parte dos alunos, mais interesse, né, nos tópicos, e também eu acho que a língua apresentada num bate-papo um pouco mais atual, um pouco mais relevante, eles, quando falam, soam um pouco mais natural do que soavam antes, né? E eu acho também, né, as interações com os professores do Brasil e os artistas do Brasil ajudaram a eles a expandir sua visão do Brasil, porque aqui no Havaí a gente tem uma população brasileira bastante pequena, né? Uma comunidade extremamente transitória, então as pessoas vão e vêm, e geralmente, né, as pessoas são de uma classe econômica mais alta, né? Porque é muito distante, é um lugar muito caro para viver. Então, eles têm talvez uma ideia, uma visão do que é ser brasileiro, e eu acho que a gente amplia essa noção, né? Obrigada, muito obrigada. E tem mais uma pergunta para você, Raquel. Essa é da Maria Caltabiano, e ela perguntou se em algum momento há ou houve sinais de preconceito, acho que ela se refere às interações, ou mais curiosidade mesmo, interesse em conhecer e interagir o que cada um dos participantes conhece um do outro ou dos respectivos países. Então, acho que a primeira parte é sobre se houve nas interações algum sinal de preconceito. E se, eu entendo sim, Maria Caltabiano, corrija se eu estou errada, se antes disso eles conheciam algo sobre os países, é isso? Sim. Ah, tá. Na interação, se eles conhecem alguma coisa, e certo preconceito também, né? Porque, dependendo do país, ver brasileiro de modo diferente, ou jeito de falar, né?
não é o português europeu, então algum sinal de preconceito linguístico. Perdão, essa pergunta era para mim? Sim. Era, Raquel, para você. Oi, seus Maria. Não, primeiro eu pensava era para a Flávia, perdão. Desculpa, mas não foi clara. Em termos de preconceito, eu acho que não. Realmente, em geral, a falta de conhecimento, né, de falantes de língua portuguesa, porque a gente não tem muitos aqui no Havaí, e em termos de preconceito, eu acho que isso não foi tão uma questão de preconceito, mas também o que eu vi surgir muito nas suas reflexões eram as comparações entre os preconceitos e opressão dos negros nos Estados Unidos com o Brasil, porque a gente também falou disso sobre a brutalidade policial, né, sobre esse tipo de coisa, mas em termos de preconceito linguístico, não, do que eu percebi. Que bom, né? A gente se surpreende positivamente e acho que principalmente porque a justiça social tem estado cada vez mais em pauta nas universidades. Isso é refletido no ensino de línguas. Bom, e muitos parabéns para todo mundo aqui no chat. E aqui tem uma pergunta para a Michelle, na verdade, sobre a tese. Ela mesma já compartilhou o link para a tese aqui. E tem também um artigo que é menos longo, também está aqui no chat, se vocês quiserem acessar. E tendo em vista a pesquisa e o lugar da formação de professores nela, eu queria saber qual a perspectiva de vocês sobre a complexidade no ensino de línguas, o emergentismo, se já está sendo colocado em pauta, se vocês conseguem ver aplicações para essas teorias mais contemporâneas na formação de professores. Então, um dos desafios que nós encontramos, obviamente, é esse equilíbrio entre formação de professores e formação de educadores na área e fora dela, né? Aqui no Ohio State há um interesse muito grande em formar professores de língua espanhola que atuam na área de ensino fundamental e médio, para que eles consigam realizar a sua formação e ganhar sua certificação e, portanto, se tornarem professores de língua portuguesa também. Então, nosso primeiro passo, já que esse projeto tem como o nosso grande patrono financeiro a universidade e o governo de Ohio State, é essa demanda. Obviamente que, como nós, envolvidos no projeto, sabemos da importância de também formar os professores e atualizar professores dentro da nossa área de português como língua adicional em quaisquer contextos, o nosso interesse é publicar e fazer com que essa pesquisa seja bastante visível e acessível, né? Então, um dos nossos objetivos, como eu falei anteriormente, é criar esse framework, tentar ver como esse framework pode ser utilizado tanto para os professores de língua espanhola aqui no Ohio, utilizar materiais de língua portuguesa em suas aulas, né, no primeiro momento, mas principalmente fazer com que professores de língua portuguesa que estão, de uma certa forma, amarrados a livros didáticos com os quais eles não se identificam muito, ou dos quais eles não gostam muito, mas a gente sabe também da defasagem, infelizmente, no mercado de publicação de livros didáticos de língua portuguesa, consigam, então, pelo menos colocar o seu tom, né, a sua voz e aquilo que acha importante, adaptando esses materiais. A gente vai fazer um piloto no semestre de Spring 22, aqui no Ohio. Nós também usamos o ponto de encontro, e é ele que nós estamos nos espelhando para fazer esse framework, e depois tentar divulgar, então, da melhor maneira possível, como que esse trabalho ocorreu. Eu também vou aproveitar o momento para dizer que eu e a minha orientadora de pós-doutorado, a professora Cristina Perna, estamos editando um livro, né, que vai contar com a colaboração de algumas pessoas que estão aqui, que já nos deram a resposta positiva, e esse livro tem como objetivo casar as pesquisas e as práticas de língua portuguesa que estão acontecendo em diversos lugares do mundo, né? Então, a gente está sempre nessa busca
de divulgar cada vez mais os trabalhos de várias pessoas, os nossos trabalhos, para que a gente consiga ter ideias, que a gente consiga ter feedback também, né, esse retorno do que está dando certo e o que está dando errado. Uma das coisas que eu mais gosto é quando, por exemplo, depois de uma apresentação, eu saio cheia de ideias e faço várias anotações, né, e como a professora Eugênia aqui falou também, eu já estou com algumas ideias, eu acho que isso é o fundamental e o que mais faz com que as nossas aulas, as nossas práticas e as nossas pesquisas sejam cada vez mais relevantes, né? Excelente, excelente. Muito obrigada, concordo 200% e fico ansiosa para ver a publicação assim que sair. Acho que todo mundo aqui está ansioso para ver. A Ellen fez um comentário aqui sobre a identidade do professor, do ser brasileiro, e eu fiquei pensando nessas conexões, como o ensino de línguas, a teoria, de fato, precisa levar à desconstrução de crenças, e essa é uma delas, né? Você precisa ter nascido em certo território para ser capaz de ensinar uma língua. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem de desconstruir também desde o dia 1, usando teorias apropriadas para isso, né? Porque, enfim, não é necessário você ter nascido em um território e falar certa língua para ensinar outra. Exatamente. E Ellen, eu poderia falar contigo horas sobre isso, porque, obviamente, eu sou falante não nativa de português, mas ensino português. Eu também sou descendente de japoneses, como você. Eu trabalhei no Brasil como professora de inglês, então eu tenho todas essas experiências também das percepções das pessoas, dos preconceitos, então realmente é uma luta constante, mas também é interessante sempre poder quebrar os estereótipos das pessoas. Perfeito. O ensino de línguas, as línguas deveriam ser vistas como conhecimento desterritorializado, né? Nós não estamos contidos em fronteiras, em fenótipos, e, enfim, e a teoria e a formação de professores são as grandes responsáveis por essa desconstrução, né? Bom, vou ficar falando aqui sobre isso, mas é um tema que a gente gosta muito de falar, eu acho que é bastante importante. Acho que assim nós terminamos a sessão. Muitíssimo obrigada à professora Flávia, à professora Michele, à professora Raquel e à professora Michele, 2 Micheles aqui, olha que honra. Um prazer ouvir vocês, e aqui está o link para o nosso programa. A gente tem mais um conjunto de sessões, tem 2 sessões vindo, vocês podem escolher entre uma e outra, antes da plenária final. Obrigado, e o Luís está aqui. Eu ia precisamente compartilhar isso e ia dizer à Michelle Saraiva que ainda não respondi, porque eu estou muito enrolado com o e-mail, mas eu vou responder. E não podemos fechar esta mesa, Lia, sem publicamente aqui no EMEP a gente dar os parabéns à Rachel por ela ter sido eleita presidente da AATSP. Que eu me lembro, é a primeira vez que alguém de português assume a presidência da associação, posso estar enganado, e para nós é uma honra ter alguém com tanta qualidade profissional e humana à frente de uma organização que precisa ser mais humana, como todas as organizações do mundo, todas. E vamos continuar a trabalhar nessa desconstrução de estereótipos que a gente falou aqui. Vamos inventar aí qualquer coisa, ok, Rachel? Com certeza. Vamos fazer qualquer coisa juntos. Sempre um prazer estar com vocês. Eu me sinto parte da AATSP, parte de vocês da AOTP, do EMEP. Nós todos uma família, só uma. Uma família, com certeza. Então, é sempre um prazer, um grande abraço virtual a todos vocês. E quero ver vocês, tomara, ano que vem em Porto Rico, para nosso congresso da AATSP. Por favor, vou passar o dia todo a comer mofongo. Eu convido todos. Mas e espero que no próximo ano a gente se consiga encontrar em Boston, em Cambridge, na Harvard, que há 3 anos também. Que é o plano e está constantemente adiado o ano passado, este ano, mas no próximo ano vai acontecer. Agora vai. Presencialmente. Vai, sim. Boa sorte, Rachel. Qualquer coisa que precises de nós estamos aqui. Qualquer coisa. Obrigada. Igual. Obrigado, Lia. Um grande abraço. Tchau, gente. Foi um prazer. Tchau, gente.